E o vídeo de hoje é um tema que a gente já anunciou no vídeo anterior, né? Sim. Que é o Guilherme Boulismo cultural, aqui esse vídeo, né? Que é aquela questão da moradia. Exato. Quer responder aquela pergunta, os comunistas vão roubar a sua casa? Vai entrar lá alguém, botar uma morador de rua no teu sofá, tá ligado? Não. Ou talvez sim. A gente tá aqui pra responder isso, né? Estamos aqui para responder essas perguntas. Então vamos lá. O comunismo vai roubar a sua casa ou não? Tiago, sabe por que eu gosto desse tema? Porque eu tive uma trajetória bastante gradual na internet, né? Comecei pequenininho, fui ficando grande, né? Foi aos pouquinhos, não foi aquela coisa, nossa, do dia pra noite eu acordei famoso, né? Acho que com você foi mais assim, Igual né? o papo, né? O que foi? Pra mim foi Você foi de assim. maio pra junho, um monte de gente querendo me matar, do nada. Não, o meu foi bem gradual. E eu lembro da primeira vez que eu viralizei entre a direita. Eu já tinha Eu umas lembro coisinhas também, aqui. eu lembro. Você chegou a ver isso? Porque você reclamou do aluguel. Reclamou do aluguel, eu lembro. Foi que acharam o teu aluguel, meu Deus, o Ian paga aluguel. Não, foi antes disso. Foi antes disso? Nossa, agora que eu acabei de lembrar que eu tenho duas coisas envolvendo aluguel. Antes disso, eu fui, um dos primeiros podcasts que eu falei uma frase muito singela e muito verdadeira. Aluguel é exploração. Aluguel é exploração. Falei isso. Qual é o grande erro da frase? Por que o pessoal ficou chocado? Porra. Aí cortaram esse podcast, tem, sei lá, 4 horas, cortaram esse trechinho e aí viralizou entre a direita, assim, a ponto de que eu cheguei em tudo que é canto. A gente teve 2 categorias de pessoas me xingando, né? Proprietário de casa, que aluga, e pagador de aluguel orgulhoso. Que esse aí eu vou morrer sem entender. Isso tá ligado? é incrível. Esse foi o cara... Porque assim, o cara paga aluguel, mas e o dia que ele tiver casa pra alugar pros outros? Tá pensando se... E o dia que ele for proprietário, aí sim ele não vai encarar o que eu tô falando como verdadeiro, né? Mas foi isso, né? Eu acho curioso porque essa coisa de comunismo vai tomar sua casa, pelo que eu estudei, é um negócio mais do Brasil. É um negócio que assusta mais os brasileiros. Mas isso é da época do Lula, né? Exato. O Lula de ser uma pessoa que invadia a casa da galera e tal. O Lula do Antigo Testamento, um dos espantalhos em cima dele era o Lula vai botar um mendigo na sua casa, vai dividir sua sala em 2, metade do sofá vai ser um mendigo, sabe? Dois mendigos na tua sala lá, sua mulher vai ser obrigada a cozinhar pra ele. E tem toda aquela coisa da criminalização em cima do MST também. Acho que pelo MST ser um movimento social tão popular, tão importante, tem essa coisa do MST vai invadir sua casa, invadir sua propriedade, invadir seu terreno. Então no Brasil criou esse monstro envolvendo o comunismo misturado com a esquerda institucional, que nem o PT, né? De que o comunismo toma casa, divide casa, socializa casa, né? A gente resolveu falar sobre isso hoje justamente pra desmistificar isso, né? Pra explicar exatamente qual que é o projeto dos comunistas para com a moradia. Responder isso de uma vez por todas, né? Porque a gente tem um projeto. A gente quer explicar isso aqui hoje. E o projeto não consiste em roubar a casa das pessoas que estão lá dentro. É isso que a gente vai ver. Será? É isso que a gente vai ver. Você só vai descobrir assistindo o vídeo até o final. Então vamos lá, pra começar, acho que a pergunta inicial é: de onde é que surgiu, em que momento surgiu essa ideia, de onde vem essa ideia de que o comunismo vai roubar a casa das pessoas e colocar a gente pra morar lá, tá ligado? Eu tenho uma hipótese, né? Não tenho como ter certeza absoluta de onde vem pra todo mundo que pensa dessa forma, mas uma hipótese muito comum é um entendimento equivocado do que é propriedade privada. Se vocês já buscaram estudar um pouquinho do comunismo, vocês sabem que o Manifesto Comunista é um dos documentos mais importantes, né? E no próprio Manifesto Comunista, a gente tem uma frase que talvez possa gerar essa confusão. A frase é supressão da propriedade privada. Isso é o resumo do programa comunista no Manifesto Comunista. Aqui é uma oportunidade boa que a gente tem de falar sobre o que significa propriedade privada, porque as pessoas escutam isso, supressão da propriedade privada, e acham que no comunismo é você dividir tudo que você tem. Tudo. Né? Tipo assim, a ideia eu falo como uma pessoa de esquerda que não era da parte teórica, eu comecei ali porque eu falei, mano, é isso, tô sendo explorado, eu sou tratado igual lixo, sendo trabalhador, tô puto, quem é que tá defendendo isso aí? Aí me identifiquei como uma pessoa de esquerda, mas os outros do socialismo, até eu achava, quando foi trago a mim, foi falar, não, mano, que socialismo é todo mundo vai morar numa casa igual, todo mundo vai ter o mesmo carro, todo mundo vai comer o mesmo tipo de comida. Eu falei, tá, mas todo mundo vai ter comida? Vai. Todo mundo vai ter essa casa igual, vai ter uma casa? Vai. Essa ideia que é mentirosa, pra mim já tava... Tava ótimo já, né? Eu não me importo de morar numa casa de 2 quartos pro resto da minha vida se todo mundo tiver uma casa de 2 quartos pra morar, não tô nem aí, tá ligado? Só que essa ideia ainda é mentira. Pior, é uma ideia que é equivocada, mas eu também penso que nem você. Pô, o que a gente tem que fazer pra que ninguém mais passe fome? Pô, eu tô disposto a fazer, então. Sim. Mesmo que seja abrir mão dos meus luxos, dos meus objetos pessoais que são mesquinhos, sabe? Mas nem é disso que a gente tá falando. Vamos pensar nesse termo propriedade privada. A palavra privada não tá aí à toa. Propriedade privada é a propriedade que priva os outros do acesso a ela. Então isso não contempla os seus objetos pessoais. Não contempla a sua escova de dente, seu tênis, seu cachorro, seu carro. Não contempla seu carro. Por que vaso chama privada?
Tua pesquisa não foi a fundo, pelo visto, hein? Bom, se você for pro sul, a galera vai chamar de patente. Né? Então, assim, privada, nós chamamos erroneamente. Eu acho que a gente tem que imediatamente... Isso é o medo do brasileiro de perder até o vaso pro Até o comunismo. vaso, Até o vaso. A galera do sul já tá avançada, falou patente. Em Mas Portugal é casa de banho. Casa de banho. Não, mas casa de banho é todo banheiro, né? Eu acho que é patente também a privada. Exatamente. O vaso é patente. Eu acho que é patente também. Você, camarada Tuga, como é que você chama o vaso sanitário no seu país? A gente quer saber. Fala no meu idioma, por favor, tá? Então, se propriedade privada não é suas coisas pessoais, o que é isso? Isso é o que a gente chama de propriedade pessoal, posse individual, né? Quando a gente tá falando de propriedade privada, geralmente a gente tá falando de fábrica e terra. E por que fábrica e terra é privada? Porque no capitalismo e num regime de propriedade privada, tanto a fábrica quanto a terra é privada de quem? De quem trabalha nela. Então, por exemplo, quando um trabalhador está trabalhando numa fábrica, aquela fábrica que ele precisa para trabalhar é privada dele através desse mecanismo de propriedade. Ele está sendo privado da própria ferramenta de trabalho que ele precisa, porque o produto do trabalho dele não é dele. Ele já está sendo privado do produto do trabalho dele, que ele não tem acesso, e até mas mesmo do que ele cria também, né? Quando eu digo ele está sendo privado, ele está sendo privado do fruto que ele cria, porque aquele espaço é controlado por terceiros. Quando a gente fala de propriedade privada e mecanismo de propriedade privada, é isso. Então a pergunta aqui pro nosso vídeo importante é: se eu tô falando de fábrica e terra, quando eu falo de propriedade privada, onde é que entra casa? Casa é ou não propriedade privada? Porque a gente já fez a diferenciação entre uma fábrica e a sua escova de dente. A casa é uma coisa particular. Então, primeiro de tudo, né? No capitalismo, a casa se transforma como tudo em mercadoria. Ou seja, casa é vendida, comprada, penhorada, que seja, né? Então isso já é uma dinâmica importante da gente ter noção. E aí não era pra ser desse jeito, assim. Isso, vamos lá mesmo da visão Thiago Leigo sobre tudo. Eu olhava e falava, por que um negócio que é necessário... É necessário. Eu não tô falando de um videogame, não tô falando de um sofá de couro de 6 lugares. Não é um objeto apenas para luxo ou divertimento. Não, é necessidade. Morar é necessário. Então, por que é? É aí que tá. O que é uma mercadoria? A mercadoria é algo produzido para ser vendido. Ou seja, as casas no capitalismo não são feitas em primeiro lugar para morar, elas são feitas em primeiro lugar para serem vendidas. E aí cai no mesmo ponto do outro vídeo que a gente falou sobre comida. A fome, que quando tem excesso de comida, eles preferem não, sempre fazem isso. Descarta para não ter que abaixar o preço do bagulho. Exatamente. E aí cai no mesmo lugar, né? Tipo, a gente tem mais casa vazia do que a gente precisando de morar. E tem outros efeitos mais curiosos ainda, né? Eu não sei se vocês conhecem o amigo da vida do Marx, né, e o mecenas dele, que foi o Engels. E o Engels tem um texto clássico chamado Sobre a Questão da Habitação. Nesse texto, o Engels faz uma análise fantástica sobre qual que é o problema de moradia ser mercadoria. Então, o que ele estava pensando? Ele estava pensando como que a gente resolve o problema da falta de habitação. O que acontece? Quando a Inglaterra estava se industrializando, teve um fluxo gigantesco de pessoas para cidades e não tinha casa o suficiente. Isso acarretava em pessoas morando em maneira precária, alugando só cantinho de quarto, morando na rua, às vezes, né? E aí ele estava raciocinando como que se resolve esse problema. Ele está dialogando com outro cara muito famoso que é o Proudhon. E o Proudhon dá uma solução. Ele fala: todo trabalhador que aluga uma casa deveria receber o título de propriedade dessa casa. Parece uma solução boa? Você acha que isso soluciona o problema? O que você acha? Se todo mundo que aluga a casa tiver o título de propriedade daquela casa, soluciona o problema? Olha, eu acho que já ajuda bastante. O que o Engels está argumentando? A gente vive no capitalismo aí. Na primeira crise que bater... Sim. Mas o título não seria meu pra sempre? Meu, é não, seu. Eu pago aluguel, mas... Só que casa é mercadoria. Você pode vender ela se você quiser. Imagina, bate uma puta crise, você perde seu emprego. Como acontece no capitalismo? O capitalismo tem crises cíclicas, bate uma crise, você perde o emprego. Chega uma imobiliária te oferecendo aqui no Brasil 300 mil reais, 400 mil reais, R$500 mil. O que você faz? Você vende a sua casa e vai morar mais longe. Me ofereceram já apartamento assim, nessas condições aí, viu? Recentemente eu neguei, tá? Então não vem falar que eu venderia não, tá? Eu tô falando pros trabalhadores que são paupérrimos, imagina, né? Porque imagina, do dia pra noite o trabalhador pobre recebe o título da casa dele. E aí, na primeira crise que aperta, ele recebe essa oferta. Mas não é dele de verdade. Não, é dele. Ele pode vender, se ele quiser. É dele. É dele, inclusive... Tá, entendi. Inclusive o direito de vender. Só que porque a gente vive numa economia de mercado, a pressão econômica faz com que esses trabalhadores vendam as suas casas e morem cada vez mais longe. E eu não tô fantasiando. Isso já aconteceu. Aqui em São Paulo, 70% dos trabalhadores demora mais de 1 hora pra chegar no trabalho. O que acontece? Os trabalhadores são expulsos do centro pela especulação imobiliária e vão morar onde é mais barato. Isso aí é aquela parada da cidade dormitório, né? Cidade. Que é onde Exato. eu vim. Assim, eu, meus amigos, todo mundo que morava em Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, a gente só usava a nossa cidade pra dormir, mano. Pô, a gente ia pro trabalho no centro de Brasília, trabalhava, fazia tudo, aí voltava pra dormir em Samambaia. E de novo. Então, assim, a gente só usava pra dormir. Porque tudo que tem lá, inclusive cultura, acesso a teatro, cinema, não sei o que, também não tem lá. Então, você tem que se dirigir até o centro e é tudo muito ruim pra chegar até lá. É o objetivo, afastar. Tu deixa afastar
afastado. E o que afasta é a especulação imobiliária, porque quando o caso é mercadoria, o Engels não tá falando nesses termos, mas rola aquele efeito velho do Up, que os prédios constroem em volta e fica só a casinha no meio. Sim. A pressão é muito grande, porque até o custo de vida do bairro fica maior. Um mercado, eu não sei como é que é lá em Brasília, mas um mercado no centro, em Samambaia Sul, deve ter preços completamente diferentes. Muito. Aqui em São Paulo é assim, cidades dormitórios e o centro de São Paulo, o mercado, o preço é diferente. E isso também força as pessoas a saírem. O que o Engels tá falando? A gente não consegue resolver só o sintoma do capitalismo. A gente tem que resolver ele como estrutura. A gente tem que curar a doença, digamos assim. Né? E isso que o Engels tá falando é a raiz do problema da habitação. A habitação ser mercadoria dentro do capitalismo é o problema. Porque por ser mercadoria, ela, por conseguinte, vai ser inacessível para uma parcela da população sempre. Esse é o problema. Por isso que a solução do problema da habitação permanente passa por uma superação do capitalismo. E agora parece que a gente tá entrando num novo tipo de crise, pelo menos eu vendo pegando da minha próprio círculo de pessoas. Eu não tenho nenhum amigo meu próximo que tem casa própria que ele pagou. A nossa geração não tem, cara. Não tem nenhum amigo meu que tem. Inclusive eu também não tenho. Eu também não. Eu não tenho casa própria. É mais um efeito disso, né? Sim. Da especulação imobiliária, que é uma coisa que afeta todo mundo justamente pelo que você falou. É um bem de necessidade primária. E aí fica muito evidente qual que é o problema da dinâmica de mercado quando a gente olha para essas coisas que são necessárias para a existência, tipo comida e casa, que são justamente os temas que a gente elegeu para falar aqui, né? E aí a gente parte para uma coisa que é o que vai responder à pergunta inicial, que é: o comunismo vai tomar a minha casa? Bom, se o problema é esse, se a gente já levantou o problema, o Engels já tinha levantado o problema há muito tempo atrás, qual que é a solução, então? Porque falar superação do capitalismo é muito genérico. O que os comunistas fizeram quando as revoluções aconteceram no século XX? E aí eu trouxe alguns exemplos para dar. E aí assim, já vamos deixar claro também, vai acontecer igual no outro vídeo. Quando os países estavam no regime capitalista, estava todo fodido, gente passando fome, a galera não se importa com esse período aqui. Nem um pouco esse período. Se tem alguma coisinha que aconteceu no período do comunismo, aí não é culpa de nada externo. Exatamente. Sempre é culpa do comunismo especificamente. Mas do outro jeito, nunca é culpa do capitalismo. É o que eu sempre falo e que eu falei no outro vídeo. Todas as vezes que acontece algum problema no capitalismo, a culpa é sua. Isso. Você que não lutou o suficiente, passa fome, você não tem onde morar, a culpa é tua. É só trabalhar que você consegue, sabe? E aí, se alguma coisa dá errado no socialismo, aí a culpa é do regime, que é autoritário, que não dá certo, etc, né? Vamos falar de novo da União Soviética, que foi a primeira experiência socialista e que sempre é um exemplo interessante pra gente ver. Do mesmo jeito que você falou a respeito da fome, os problemas de antes das revoluções não incomodam nada a galera anticomunista, né? E a Rússia pré-revolucionária, pra surpresa de absolutamente ninguém, tinha um problema de habitação imenso, pela mesma razão que eu falei da Inglaterra. A galera, durante a industrialização, começou a ir pra cidades e não tinha moradia o suficiente. E os trabalhadores dormiam em albergues, em moradias muito precárias. E, gente, a Rússia é fria pra caramba. Então, ó, eu trouxe uma foto aqui pra você ver como é que era um albergue que eu encontrei num livro de referências aqui. E esses albergues ficavam do lado das fábricas. E eram albergues que não tinham energia elétrica e nem aquecimento. Aí você imagina, a fábrica do lado tinha energia elétrica pra funcionar. O albergue do lado, que era onde os trabalhadores dormiam, não tinha energia elétrica. Isso aqui são tábuas de madeira. As pessoas dormiam na tábua, no frio, sem energia elétrica. Era uma situação muito precária. As pessoas dormiam, caralho, é tipo os funcionários da loja da Van ser obrigados a dormir lá dentro. Isso aconteceu? Não, mas tô falando que... é tipo isso. É tipo isso. Só que como se a loja da Van... É como se a loja da Van tivesse... A gente sempre tem que trazer pra cá, claro, porque tem um pessoalzinho de direito aí que eles são meio devagar. Como se você da loja da Van dormisse do lado da loja num alojamento, só que esse alojamento não tem energia elétrica, tudo é tábua de madeira e é frio pra caralho. Tá, é isso. Então você mora num cativeiro, é tipo isso, né? Era uma coisa muito precária, assim. Caralho, mano. E nessa época já tinha apartamento, só que em Moscou, que foi o caso que eu trouxe aqui, podia ter até 15 pessoas dentro do mesmo apartamento. E quem é que tá jogando desconhecido na tua casa? Quem, né? Quem que tá fazendo isso? Quem coloca desconhecido na sua casa é o capitalismo. É o capitalismo, já começa a falar isso aí. Quem vai jogar morador de rua no teu sofá é o capitalismo, tá? Por necessidade, porque as pessoas não têm onde ficar. E nessa época, os apartamentos não comportavam 15 pessoas, então as pessoas alugavam cantos da casa. Não era nem que elas alugavam cômodos, era cantos. Eu trouxe uma foto que eu achei aqui também, de um dos cantos que uma pessoa tinha que morar, que é um negócio que é um moquifo do cacete, né? Caralho. É um cantinho que a pessoa só usava pra dormir. Não é nem um quarto. Não, é um canto do quarto. A pessoa alugava o canto. Meu Deus do céu. Então era uma situação muito precária porque o fluxo gigantesco para cidades fez com que não tivesse moradia o suficiente. O que a galera fala sobre isso? Cadê vocês aí, capitalistas aí da direita? Como? E aí, qual é a explicação pra isso aqui? Aí é que vem a parte boa. Aconteceu a Revolução de 17, né? A Revolução Russa aconteceu, viva os bolcheviques. E aí o que eles fizeram? Não tinha casa o suficiente mesmo. E casa não é um negócio que você resolve da noite pro dia. Demora pra construir casa, principalmente com o déficit que tinha. O que eles fizeram? Aí é uma coisa que é uma catarse imensa. Eles expropriaram as propriedades da burguesia e da nobreza.
Que delícia. Aí você vai estar falando, mas você não disse que o comunismo não ia tratar como propriedade privada, que não ia tomar minha casa? Gente, a gente não tá falando de casa. A gente tá falando de mansão. A gente tá falando de palácio. A gente tá falando de prédio inteiro. Você tem uma mansão? Você aí tem uma mansão? Então não se preocupa com os bolcheviques tomarem a sua casa, tá? Porque eles expropriaram mansões e prédios. Mas aí essa é a parada que o capitalismo consegue botar na cabeça da galera, que é, vai vir alguém aqui pra defender e falar, beleza, eu tenho aqui minha lojinha de capinha de celular e quando eu que sou um empreendedor, um empreendedor capitalista, quando eu tiver a minha mansão, eu não quero que ela seja tomada. Entende? Você consegue botar na cabeça da galera, Sim. do trabalhador lá, do mundo real mesmo, do mano que tá se fudendo todo dia entregando um bagulho no iFood, que ele vai ter condição de ter uma mansão. E se ele não tiver, a culpa é só dele. É o canto da sereia, Eu cara. acho que a dificuldade é essa, de mudar, tentar mostrar pra galera assim, mano, você não vai ter uma mansão, não é assim que acontece. O medo é, não, eles vão expropriar mansões, mas e o dia que eu tiver a minha mansão? O dia que eu tiver o meu prédio? Eu trouxe um exemplo aqui de um dos prédios que foi expropriado, que é o Dom Muruzzi. Esse prédio inteiro foi confiscado pelos bolcheviques, eles encheram de trabalhadores. O prédio inteiro. Então a gente tá falando disso, gente. A gente não tá falando da sua casa, do seu sobrado, em Quixeramobim, sabe, em Piripiri. A gente não tá falando disso. Então você não precisa ter medo dos bolcheviques, tá? A não ser que você seja aristocrata ou burguês. Aí é pra ter medo, tá? Eu tô dizendo que é pra ter medo. Mas aí, Ian, tu tem que explicar pra galera, assim, a partir de quanto salário mínimo tu é burguês e é porque assim a galera só entende assim, pô. Tem gente que é muito, não, mas eu vamos taxar bilionário, eu sou contra. Tu é Isso bilionário? é bom. Não, a gente tem que fixar nós do comunismo aqui, a gente tem que fixar quanto salário mínimo é preciso, que é pra pessoa falar assim, irmão, são 100 mil salário mínimo pra gente confiscar a tua casa. Você tem? Não, então fica de boa, pô. Isso é uma coisa que a gente pode falar num vídeo futuro, que é quem são os nossos inimigos de classe? Quem que é a burguesia? Boa. Quem são 1%? Quem Próximo são... vídeo é esse aí. Quem são as pessoas que a gente vai botar a cabecinha delas na guilhotina? Não era pra falar isso não, né? Segundo o Thiago, né? Segundo eu. Segundo Segundo eu, tá? Mas a gente pode falar quem são os nossos inimigos de classe, porque isso não tá claro também, né? Boa. Só que eu aí, vejo muito também a galera, tipo assim, porque o meu patrão, aí tu vai ver o patrão do cara, é só um mano que tu vende churrasquinho. não é... Aí ele quer exigir e também acha que a gente tem que derrubar o patrão. Calma, pô, não é também... A gente entra nesses pormenores no vídeo, acho que vocês vão gostar do papo, né? Só que, Thiago, pra além de expropriar palácio e mansão e prédio, eles construíram casa pra caramba também, porque o déficit era muito grande. Teve um planejamento além de Muito. pegar a casa dos pau no cu. Mansão, não vou nem falar casa, vamos falar... Não, é mansão, palácio e mansão, pra botar trabalhador pra morar, ainda tiveram também o trabalho de construir mais. O primeiro tipo de casa tipicamente soviética é o que eles chamavam de comunalka, que eram casas comuns, cada um tinha o seu quarto, mas eles compartilhavam, tipo, banheiro e cozinha. E tem até um site que é dedicado a rememorar como era a vida comunal nessa época. Então eu vou deixar aqui pro editor o site pra ele colocar umas imagens, que é bem legal explorar como as pessoas tinham que dividir esses espaços, porque o déficit habitacional era muito grande, né? Mas era muito melhor do que alugar, pagar pra morar num muquifo, tá? Pagar pra morar num cantinho nojento, insalubre. Era uma questão de, tipo, cada pessoa tinha um quarto, as famílias moravam em quartos, mas dividiam cozinhas. E, gente, eram palácios tão grandes que as cozinhas tinham 5 fogões, sabe? A cozinha era gigantesca. Então, era esse tipo de espaço comum. Mas aí eles também construíram casas. Eles começaram um programa de construir habitações populares e a primeira coisa que tinha nesse programa era verticalizar as cidades. Então, eles construíam prédios. Pra quê? Pra economizar espaço e pra manter a área verde das cidades. E isso se preserva... pra caralho. Isso se preserva até hoje na Rússia pós-soviética, que a gente vê praças e árvores e lugares comuns. Se você comparar com o que é a habitação nos Estados Unidos, é um choque gigantesco. Porque nos Estados Unidos a gente tem aqueles subúrbios que são casas. E são só casas que ocupam um espaço gigantesco e faz todo mundo ficar dependente de carro. Brasília é isso. Brasília é muito Brasília, assim. você não consegue viver em Brasília se você não tiver um carro. Pois é. E a ideia lá era todo mundo conseguir fazer tudo a pé. Essa era a ideia. Ter mini distritos, que os distritos de prédios conseguiam suprir as necessidades de todas as pessoas. E essa questão das árvores aí, do verde, parece frescura quando fala, porque a primeira pessoa que falou na internet abertamente usou esse termo, que viralizou do racismo ambiental, foi a Aniele Franco. Todo mundo começou não todo mundo, mas a galera de direita, um pessoal de esquerda também, que não faz ideia do que porra é, ficou falando, olha lá como o pessoal fica vivendo no mundo da lua, falando de racismo ambiental, você tem preconceito com árvore, é isso? O pessoal é burro a esse ponto. Observa como são os lugares onde a pobraiada mora, onde é que os pobres moram, e onde é que os ricos moram. Vê a diferença de como é o lugar em questão de árvore, de respirar. Sim. Isso faz diferença na tua cabeça. É uma coisa você voltar do teu trampo, passando... Isso eu vi lá na Europa, tá ligado? Perdão por ter utilizado a cartada da Europa. Isso, eu vi lá na Europa. Mas é real, tipo assim, nos lugares, por exemplo, Amsterdã, que foi o lugar que eu mais curti, assim. A galera volta do trampo, isso o trabalhador mesmo, assim. De bike, a faxineira mora na mesma rua que o patrão dela mora, tá ligado? Não tem que pegar um negócio lá da outra cidade. E é diferente. Quem tá ligado? Trabalhador aí que pega um ônibus, tá ligado? É diferente pra tua cabeça tu voltar de um trampo, passando por um lugar bonito, arrumado, uma árvore, você tá respirando um lugar, de tu chegar, mano, na tua rua, na tua quebrada, tu só vê esgoto, podridão, lixo, tá ligado? É ali, ó, pra tua cabeça do trabalhador, isso
também conta, tá ligado? E também, olha onde é que, quando tem algum desastre natural, vê quem é que vai se fuder. Onde não tem árvore, onde não tem essas paradas. E é onde? O pobre, tá ligado? Quem vai mais se fuder quando tem enchente, quando tem chuva, qualquer tipo de coisa, ou esquenta demais, tudo quem vai mais se fuder é o pobre. Sim. Então, antes de ficar falando merda sobre racismo ambiental, vai ler um pouco. Não precisa nem ler, só vai viver. Não precisa nem ler, é só vai andar na rua aí e você vai ver, mano. Ó, observa como é. O que é interessante que você tá falando, Thiago, a respeito de Amsterdã, por exemplo, é que mesmo isso, a gente pode dizer que é mérito do socialismo. Porque o que acontece? Do outro lado, na Rússia Soviética, na União Soviética, a moradia popular estava florescendo. E aí os trabalhadores da Europa precisavam ser domesticados, entre aspas, para não adotarem a via revolucionária também. Então todo esse estado de bem-estar social que a gente vê na Europa continental, na Escandinávia, nos Países Baixos, é porque a pressão do socialismo era muito grande.